Graça e paz, amados. Boa noite. Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, compartilhando este sermão. Irmãos, o tema dessa palavra, desse sermão, é a primeira palavra de Jesus na cruz. Se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versos de 33 ao 34. Vamos ler? Todos juntos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Amém? Amém. Pai amado e bendito Deus Todo-Poderoso, entramos, Senhor, na presença da Tua glória para lhe pedir, em nome de Jesus, que derrame sobre o Teu povo nesta noite a essência do perdão, do amor ao próximo, para que tenhamos uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga amém e amém. Irmãos, esta é a primeira das 7 últimas palavras que Jesus proferiu na cruz do Calvário. Imaginem comigo a cena. 3 cruzes se projetam no horizonte. No meio está o Senhor. Do seu lado direito, um ladrão. Do seu lado esquerdo, outro ladrão. Jesus morreu do jeito que sempre viveu, irmãos. Veio a este mundo para buscar os pecadores, viveu entre eles para poder alcançá-los, perdoá-los e transformá-los. E quando chegou a hora de morrer, morreu crucificado entre eles. E você pode vê-lo aí na hora da sua agonia? Meus queridos, quando uma pessoa está para morrer, eu entendo que todos querem ouvir o que ela tem a falar. Não é verdade? Jesus pronunciou 7 palavras. A primeira, a quarta e a última palavra são orações que ele dirige ao seu Pai. São orações que ele dirige ao seu Pai. Ele ora mantendo comunhão com aquele de quem veio toda a sua força para poder viver uma vida vitoriosa nesta terra. Aleluia! Ele começou o seu ministério, irmã Mary, em oração. E termina o seu ministério também em oração. Meu amigo, minha amiga, ninguém pode viver uma vida vitoriosa nesta terra se não aprender a viver como Jesus, dependendo do Pai, colocando a vida aos pés do Pai, recebendo a força do Pai. Você está entendendo? Sabe por que Jesus viveu uma vida vitoriosa nesta terra? Não porque ele era Deus, não. Porque quando ele veio a esta terra, ele fez um pacto com o seu Pai, que não usaria os seus poderes divinos sem o consentimento do Pai. Então ele aprendeu a viver uma vida dependente do Pai. Aí estava o segredo de sua vitória. Sabe por quê? Nós, às vezes, vivemos vidas derrotadas porque não aprendemos a depender do Pai como Jesus fazia. E na cruz, ele clama: Pai, disse Jesus na hora da morte. Tinha uma coroa de espinho furando o seu rosto, mas isso não o impedia de enxergar o amor de seu Pai. Suas mãos estavam pregadas numa cruz. Não podiam mais curar pessoas, mas ele podia orar. Seus pés não podiam mais andar para alcançar o pecador, mas isso não o impedia de orar. Seus discípulos, irmãos,
o tinham abandonado. Ele não podia mais ensinar-lhes, mas isso não impedia Jesus de orar. Ele não se calava, mesmo sofrendo, mesmo em agonia, mesmo com seu sangue sendo vertido gota a gota, ele não parava de orar, principalmente pelos seus inimigos. Ah, queridos, às vezes quando surgem dificuldades em nossas vidas, quando perdemos o emprego ou quando um filho nosso sofre um acidente, o primeiro pensamento que nos assalta é o fato de que talvez Deus nos tenha abandonado. Não é verdade? Jesus, no meio do sofrimento, da dor, da agonia, da morte, perseguido, humilhado, insultado, sangrando, não permitiu que nada o impedisse de saber que seu Pai o amava e que olhava por ele. Ele não estava sozinho. Ele não estava só. Estou falando neste momento para alguém que está desempregado há algum tempo. Você é capaz de enxergar o rosto do Pai, apesar de estar passando necessidades? Estou falando neste momento a alguém condenado à morte pela ciência médica. Sua enfermidade não tem mais remédio. Pergunto, você é capaz de enxergar o rosto de seu Pai, apesar da ciência médica dizer que não há mais remédio para a sua cura? Não há mais remédio para você? Os amigos o rejeitaram. Você foi traído pelas pessoas que mais amava. Todo mundo o abandonou. Sente-se solitário e, apesar de tudo isso, é capaz de enxergar o rosto do Pai. Jesus o fez na cruz do Calvário, meu irmão. Sem amigos, abandonados pelos seus discípulos, odiado pela multidão, castigado pelos soldados, acusado falsamente, crucificado injustamente, ferido em agonia, era capaz de dizer: Pai, eu não te vejo, está tudo escuro, mas sei que estás presente, sei que estás aí. Somos capazes de fazer isso, meus irmãos. Libere o perdão que está aí, dentro do seu coração, prejudicando a sua saúde. Isso não vai lhe trazer bem algum. Ouça essa palavra, cauterize isso na sua mente, no seu coração. Pensemos agora em outro aspecto do texto bíblico. Na hora da agonia, Jesus clama a seu Pai, mas não o faz pedindo ajuda. Se você estivesse condenado à morte por alguma enfermidade, com certeza se ajoelharia para orar e pedir que Deus lhe devolvesse a saúde. Não é verdade? Se você estivesse desempregado, passando necessidade, oraria a Deus pedindo que Ele lhe desse um novo emprego. Não faria isso? E se você estivesse encarcerado em uma prisão, com certeza pediria a Deus que lhe restituísse, que lhe devolvesse a sua liberdade. Mas aí estava Jesus, cravado numa cruz. Sua primeira palavra podia ter sido: Pai, tira-me daqui, liberta-me, acalma minha dor. Ou como Pedro, quando estava prestes a afundar: Senhor, salva-me. Mas na hora da agonia, Jesus não ora por ele, irmãos. Ora pelos outros, e não é pelos seus amigos, ou pelos seus familiares, ou pelos bons cidadãos daquele lugar. Não. Sabe por quem ele ora? Pelos seus inimigos. Por aqueles que o esbofeteia, por aqueles que prega a sua mão, por aqueles que cospem em seu rosto, por aqueles outros que colocam coroa de espinho em sua fronte. Jesus ora pelos seus inimigos e pelo que Deus e pede que Deus lhes perdoe. Meu amigo, na cruz do Calvário, Jesus vive o que realmente ele pregou.
no Sermão do Monte. Ele diz: perdoai os vossos inimigos. E na cruz ele vive a sua mensagem. Sai da teologia da beleza das palavras e entra na realidade do perdão. Ele pratica o que pregou. E nós devemos aprender isso. Nós devemos aprender a aplicar no altar, praticar aquilo que nós aprendemos. Nós na igreja devemos aprender, ouvir e praticar aquilo que nós aprendemos, o que nós ouvimos ali, para podermos ter uma vida vitoriosa em todos os segmentos das nossas vidas. Eu não estou falando aqui de teologia, da prosperidade, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em ter bem-estar. Eu estou falando em ter uma vida boa nesta terra enquanto nós vivemos. É isso a que eu estou me referindo. Eu estou falando neste momento a alguém que não é capaz de perdoar alguém que lhe fez mal no passado. Você que foi ofendido no passado, que não consegue liberar esse perdão, que está travando a sua vida. Vou mencionar agora porque é necessário perdoar. Embora perdoar não seja sempre fácil, na cruz Jesus estava sofrendo. O sangue levava a sua vida gota a gota. Notem isso. Abandonado. Ele foi abandonado. Ele foi esquecido pelos seus amigos. Ele foi humilhado, ele foi insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade. Ele experimentava um sofrimento mental, físico e espiritual profundo, amados. E se ele abrigasse em seu coração mágoa por aquilo que as pessoas estavam lhe fazendo, o seu sofrimento seria maior. Porque ao perdoar, ele não somente estava praticando a teoria da sua pregação, ele estava também aliviando a sua dor. Sabem por quê? Porque o perdão beneficia mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado, do que aquele que recebe o perdão. É isso que você tem que colocar em sua mente. Se por algum motivo não é capaz de perdoar alguém que o traiu, que o machucou, fez algo que marcou terrivelmente a sua vida, se você estiver guardando rancor em seu coração, com certeza você não tem paz. Vive o inferno. Cada vez que vê aquela pessoa, seu espírito se envenena. Você pode estar vivendo um momento feliz, o melhor momento, mas quando aparece aquela pessoa, estraga tudo. Porque o seu coração está cheio de mágoa, de rancor. Não permite que você seja feliz. Mas você sabia, é engraçado isso, você sabia que a outra pessoa não está nem ligando para o que você sente? Ela está seguindo a vida dela. Ela nem lembra. Existe um ditado popular que diz: quem bate nunca esquece, né? Quem apanha nunca esquece, é um negócio assim. Ela nem lembra. O único que está sofrendo com essa situação, com esta falta de perdão, é você, meu irmão. Então, quando você perdoar, ela não ganha nada. Não ganha nada. O maior beneficiado nesta situação é você, porque o veneno vai sair da sua vida. O veneno da mágoa, o veneno do rancor. Esse veneno, ele não machuca nem um pouquinho o seu inimigo, mas perturba a sua vida. O seu coração torna-se um depósito de lixo, desculpa o termo. Porque a mágoa, o ódio, o rancor e o ressentimento, tudo isso é lixo. E quando você consegue, irmão, olhar para o outro sem sentir mais mágoa, sem sentir rancor, você se liberta. O maior beneficiado pelo perdão, está entendendo, irmão? É a pessoa que oferece o perdão, não o que recebe. Irmãos, quando eu fui seminarista em uma igreja, logo, há muitos anos, tem muitos anos isso foi, o primeiro seminário que eu fiz, eu me destaquei logo como bom aluno.
Mostrei que eu tinha um potencial, inclusive chamado. Mas eu fui muito perseguido naquele curso que eu estava fazendo. E a perseguição é notória, é espiritual mesmo. É difícil. Você, quando entra para um seminário, quando você entra para estudar, para aprender mais de Deus, o mundo espiritual, ele se movimenta, né? E eu notei que havia uma perseguição muito grande contra mim, em relação ao próprio líder da igreja. Eu acho até que ele se sentia ameaçado. Mas eu lembrei-me de Jesus, porque é a essência do perdão. Amados, eu perdoei, eu resolvi perdoar e passei a ter uma qualidade de vida melhor, porque eu joguei todo aquele lixo que estava no meu coração para fora da minha vida. E aí eu pergunto, você perdoou? Você já perdoou? Estou falando a alguém que não consegue perdoar o marido que a traiu, a mulher que o traiu, o pai que nunca reconheceu como filho. Já perdoou o filho que jogou na lama o seu nome? O seu amigo que o traiu? É porventura o seu coração um depósito de lixo que só prejudica você mesmo? O último pensamento do texto que eu quero analisar hoje é o resultado final da oração de Jesus. Ele orou pelos piores seres humanos que existiam. Aqueles que o estavam matando e que não queriam saber nada com ele. Nada. Você pensa que a oração de Jesus não foi respondida? Acompanhe-me esta noite a Jerusalém, 40 dias depois da morte de Jesus. Pedro está pregando. E aqueles homens que crucificaram Jesus e que desde o ponto de vista humano nunca o aceitaram como Salvador, são tocados pelo Espírito Santo. O coração de Jesus, a oração de Jesus na cruz por seus inimigos é respondida. Ele orou por seus inimigos e eles agora são transformados. Imagine aquele que colocou a coroa de espinho na fronte de Jesus. Imagine-o correndo em direção a Pedro e dizendo: eu cravei a coroa na fronte de Jesus. Há perdão para mim? E Pedro diz: arrependei-vos e batizai-vos, e vossos pecados serão perdoados. Aleluia. Aquele que pregou as mãos de Jesus corre para Pedro e diz: eu preguei as suas mãos. Há perdão para mim? E Pedro diz: se você está arrependido, há perdão. Aquele que cuspiu no rosto corre e diz: eu cuspi no rosto. Sim, há perdão para mim? Você acredita no poder da salvação dele? E naquele dia foram batizados 3.000 pessoas. 40 dias antes estavam cuspindo o seu rosto, pregando as suas mãos e seus pés, insultando, xingando, mas Jesus orou por eles e Deus respondeu a oração. Amados, 40 dias depois, aqueles homens foram alcançados pelo Evangelho Salvador. O que eu quero dizer para ti, para a igreja, para todos que estão aqui esta noite, amados, não façamos do nosso coração um depósito de coisas ruins, de mágoas, de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Não faça isso. Deus nos deu um coração para sermos inclinados a perdoar e amar ao próximo. Como é que eu vou querer entrar no reino do Senhor se eu não consigo praticar aquilo que Ele praticou na cruz, levando sobre si toda a enfermidade, toda a dor, todo o pecado da humanidade? Se eu não seguir o exemplo de Cristo, eu estou fora da fila. Aparta-te de mim. Eu não te conheço. No reino dos céus não entra coração cheio de rancor, de ódio, de mágoa, não, meu irmão. Tome uma decisão.
Estou pregando para alguém cujo marido ou esposa não quer saber nada de Jesus. Está cheio por aí. Algum cujo filho está distanciado de Jesus. Tem você um amigo por quem já orou, e ele continua indiferente com relação a Cristo. Continue orando, meu irmão. Ore pelos piores, ore por aqueles que, na sua opinião, não tem mais jeito, não tem mais remédio, não tem mais solução. Se Deus respondeu a oração de Jesus, responderá a sua também. Creia nisso. Aleluia. Ele lhe entregará esse marido, essa mulher, esse filho, esse pai, esse amigo para Cristo. Ele o fará. Não perca o ânimo. Não perca o ânimo. Continue orando. Continue suplicando, continue pedindo, Ele responderá a sua oração. Minha mãe, quando lúcida e quando viva, orava pelos seus netos, pelo seu marido, por toda a sua família. Isso durante 30 anos. Pergunto, quanto tempo você está orando pelo seu filho? Quanto tempo você está orando para que Deus transforme o coração da sua mulher, do seu marido? A minha mãe orou 30 anos. Há quanto tempo você está orando para que Deus transforme o coração daquele amigo, da sua irmã, do seu irmão, dos seus parentes? Aleluia. Eu concluo essa pregação. Eu poderia gostaria de convidá-los a vir neste momento comigo à cruz do Calvário e dizer: Senhor, foi por mim que entraste na agonia. Lá na cruz oraste por mim. Fui eu que te crucifiquei. Lá na cruz oraste pelo meu pai, por meu filho, por meu marido, por minha esposa. E se 40 dias depois 3.000 pessoas se entregaram a ti, eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Creio que tu podes nesta noite operar milagres, abrir portas, curar enfermidades, libertar, levantar o caído, salvar, restituir, restaurar vidas, em nome de Jesus. E se você sentir que na cruz do Calvário, meu amado, minha amada, Jesus orou por você, se você quiser reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Filho do Altíssimo, se você quiser entregar-lhe a vida e aceitar a palavra de Deus e o plano que Deus tem para a sua vida, se quiser unir-se um dia à igreja de Deus nesta terra, através do santo batismo, se quando Cristo voltar, você quiser estar presente, vou lhe pedir, tome uma decisão agora. Tome essa decisão agora. Não deixe para mais tarde, para amanhã, porque pode ser tarde. Assim seja. Assim disse o Senhor. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Querido Pai, há muita gente que abriu o coração a Ti esta noite, aqui nesta igreja, nesta casa. Há muita gente que quer perdoar, mas não sabe como. Que está orando por alguma pessoa especial e que precisa da Tua ajuda e Teu poder. Por favor, vem e responda cada oração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o presbítero Sérgio Agosta, congrego na Igreja Evangélica Comunidade Vida, situada à estrada dos Rodrigues Caldas, número 1221, Taquara, Jacarepaguá. Nossos cultos são pela manhã, aos domingos, de 9 às 10, Escola Bíblica Dominical, de 10h30 ao meio-dia, culto da palavra. Às terças-feiras,
nós temos o culto da oração de 9 da manhã às 10h30. Eu posso ser encontrado no YouTube. Meu canal é Pregações de Sérgio El Osta. Se quiser ver as minhas mensagens, é só clicar lá. Uma boa noite a todos, fiquem na paz, que esta igreja seja abençoada sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.